Almir Peixoto, como falamos no primeiro vídeo, explicamos o objetivo da criação do canal. Hoje iniciaremos com o tema como fazer a reforma íntima. Como nós falamos, Jesus nos ensinou que conhecermos a verdade nos libertará. E qual é a verdade? Cada um tem sua verdade. Eu tenho a minha, quem sou eu, como eu estou, quais meus defeitos de caráter, quais os conceitos, quais as crenças, quais os valores e que eu sigo, da sociedade ou da lei divina moral. E como fazer? É nos interiorizar. Ao interiorizarmos, prestarmos atenção nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, quais são os conceitos que eu tenho, que eu estou, E dentro da lei divina procurar modificar. Jesus ele nos informou que o reino do céu habita dentro de nós. Ele disse: o reino de Deus habita dentro de vós. Ele contou uma parábola, que é uma história, que nos dará base para começarmos a compartilhar como fazer. Ele disse que um homem muito rico soube que num terreno havia um tesouro de estimado valor. Ele foi, vendeu todos os seus bens e comprou esse terreno e começou a escavar para que encontrasse esse tesouro. Levando ao pé da letra, é absurdo uma pessoa milionária, vamos aí dar um exemplo, o dono da marca Amazon, o homem mais rico do mundo, ele vendeu seus bens para comprar um terreno que tem um tesouro, Mas quando a gente leva para a parte espiritual, interpretando em espírito e verdade, como Paulo de Tarso nos recomenda, que a letra mata, o espírito vivifica. Se Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, esse é o tesouro. A tão sonhada salvação que a humanidade, a maioria, deseja essa salvação. E vender quer dizer desfazer. Se eu vendo uma casa, eu estou desfazendo da casa. Então é desfazer dos nossos conceitos, crenças e valores, segundo a sociedade, as tradições. E como então fazer? Nós vamos seguir a lei divina. Jesus nos falou, quando perguntado, questionado pelos fariseus e saduceus quais seriam os 10 mandamentos, ele falou: primeiro, amarás a Deus amarás a Deus de toda a sua alma, de todo o seu sentimento, e amará o próximo, e amará sobre todas as coisas, e amará o próximo como a si mesmo. Mas Jesus nos ensina que é amar sobre as coisas, não sobre o próximo. Mas para mim amar a Deus, eu preciso amar o próximo. Para mim amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Porque Deus habita dentro de cada um de nós. Se Deus habita dentro de cada um de nós, eu amando a mim, estarei amando o próximo e a Deus. Esse amor incondicional que nos dá força para nossas modificações. Mas como então? Dentro da qual lei? Aí Jesus falou para os fariseus e saduceus: toda a lei e profeta está resumido nesses 2 mandamentos. Mais na frente, ele dá um novo ensinamento. Ele diz: eu tenho um novo ensinamento para vocês. Amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas como então eu vou fazer baseado na lei divina a reforma íntima? Então, lá no Evangelho está escrito que Jesus disse: faça a teu próximo, queres que o próximo te faça. E Gandhi, depois parafraseando, utilizando, ele só trocou faça. Ele botou: não faça a teu próximo, que não queres que o próximo te faça. Então eu preciso saber o que eu quero para mim. O que eu desejo para mim? Eu preciso desejar para o próximo. Para isso eu preciso me conhecer, sair de dentro do ego e me pôr no lugar do próximo. Quais os defeitos que eu tenho? Dentro dos 12 passos da sobriedade, um dos primeiros
reconhecer perante a Deus meus defeitos de caráter e confessá-lo a Ele. Deus sabe nossos defeitos, mas Ele espera que nós possamos procurar esses defeitos e falar para Ele e confessá-lo. Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso de sua ajuda. Mas quando nós sabemos sobre a reencarnação, ainda facilita mais. A gente conversa com o filho lá em casa. Como eu modifico meu preconceito, como eu modifico meu machismo. Estou machista. Jesus conviveu com as mulheres, valorizou as mulheres. Naquela época, na Judéia, a mulher não podia sentar-se à mesa com os homens, nem com o marido, nem com o filho. Eram consideradas só para procriar e sexo e cuidar da casa. E ele traz à mulher a igualdade. Portanto, que o Papa Francisco há pouco tempo reconheceu que a Maria de Magdala é uma das maiores apóstolas de Jesus. Mas quando nós conhecemos, sabemos sobre a reencarnação, sabemos que o espírito utiliza o corpo com o sexo dentro da sua necessidade da evolução. Ora o corpo masculino, ora o corpo feminino. E como eu também trabalho a homofobia. Pelo Evangelho, Jesus convivia com prostitutas, mas também Jesus convivia com homossexuais, que naquela época, uma maioria, para não serem pegos, apedrejados, eles se punham como eunuco, e as mulheres homossexuais se punham como as virgens, se dedicavam como a virgem, para que não fossem descobertos. E dentro da lei de reencarnação, voltamos a frisar o que falamos anteriormente. O espírito utiliza o corpo sexuado, homem ou mulher, corpo feminino ou masculino, dentro da sua necessidade evolutiva. E como então eu trabalho a maledicência? Me pondo no lugar da pessoa. E antigamente eu comentava, né? Criticava os políticos, até que um dia eu peguei, despertei e me pus no lugar. Poxa, eu sou maledicente, sou fofoqueiro, né? Eu achava que era só comentar, não, eu estava falando mal. Aí eu pensei, se eu estiver lá, o que eu farei? A mesma coisa. Sou passivo aos equívocos. Ainda não estou bem evoluído para resistir. Assumir perante a Deus. E como eu faço para não desejar o mal ao próximo? Mesma coisa, vou me pôr no lugar. Mais um exemplo da minha vida. Porque Jesus, quando Jesus diz confessai, ele diz que nós devemos confessar entre um ou outro. Confessar, contar como eu estou. O esposo, a esposa, um irmão, um amigo, ou psicólogo, terapeuta. Principalmente psicólogo, terapeuta, eles têm condições de nos ajudar a observar mais. Então, a gente trabalhava à noite, por escala, fazia oração quando assumia o serviço e dizia, Senhor, que tudo possa correr bem no meu plantão aqui. Se tiver acontecendo algo, que ocorra amanhã. Olha só o egoísmo, né? Quer dizer, eu não quero para mim, mas eu queria para o próximo. Mas chegou a época que eu despertei e vi que todos nós podemos assumir nossos equívocos e procurar modificar nossos conceitos, nossas crenças, valores e ter uma vida mais equilibrada, começarmos a amadurecer emocionalmente. E tem diversos conceitos, como eu trabalho o conceito da cor da pele, porque eu aprendi lendo uma frase, vamos dizer, né, que nosso querido irmão cientista Albert Einstein diz que o ser humano é o único animal que não pode se classificar em raça. Então só existe uma raça, a humana. Então como eu tenho preconceito da cor de pele? Sabendo, e preconceito também da escultura. Como fazer? Dentro do Evangelho de Jesus,
Primeiro que Jesus nasceu na Palestina. O povo judeu, ele surgiu na África, Egito, né? Com a ida, isso aí a gente vai um dia contar, como relembrar para quem não sabe, para quem sabe, e contar para quem não sabe, compartilharmos esse conhecimento. E Jesus era negro, Maria era negra, todos eram negros. Foram lá para a Palestina formar o Estado de Israel, mas surgiram na África. Então, a cor da pele não é nada. Dentro da lei reencarnacionista divina, nós sabemos que ora nós estamos branco, negro, amarelo, vermelho. Então, assim nós vamos trabalhando esses conceitos, substituindo perante o conceito da lei divina do Criador. E assim nós vamos caminhando, nos respeitando e respeitando o nosso próximo. Olhar, fazermos o nosso autoconhecimento, a listagem daquilo que nós ainda estamos, né? Orgulhoso, preconceituoso, fofoqueiro, e assim listar nossos defeitos. E dentro da lei divina, procurar trabalhar esses defeitos. Não aprendemos com a espiritualidade que precisamos substituir pecado, culpa, por responsabilidade. Difícil por trabalho, por trabalhoso. E realmente a nossa renovação, a nossa transformação é muito trabalhoso, bastante. Às vezes a preguiça bate e nos desanimamos, mas se mantermos na firmeza do propósito de nossa modificação, porque nós é que lucramos, e a reforma íntima é individual. Eu que preciso fazer minha reforma, eu que preciso me melhorar, ver meus defeitos e assumir. Se eu tenho raiva, eu preciso entender o que causa a minha raiva e procurar trabalhar essa raiva. Nós sentirmos inveja da pessoa, nós sentimos raiva com as ofensas que ele nos faz parte, né? Porque nós temos o conhecimento dentro da lei divina, né? Porque sou kardecista, estou kardecista, né? Estou umbandista, conheço. Não, preciso, não é bloquear. Até o Ramos, ele tem um dos livros dele que ele fala no termo que nós costumamos usar. Não é o pecado. Eu tenho inveja, não é o equívoco, não é o pecado. Mas eu preciso saber o que me causa a inveja, deixar ela vir à tona e trabalhar. Tenho raiva. Nós fazemos parte de um grupo de estudo no centro kardecista. E então ali surgiu o tema, aberto no chamado acaso, e o acaso para nós não existe. Perdoai vossos inimigos. Jesus disse: amai vosso próximo, amai vosso inimigo, perdoai vosso inimigo. Então a companheira de estudo fala: para mim é muito difícil fazer. Eu tive um problema com a amiga e ela me agrediu. Quando eu soube que essa amiga foi agredida, eu pulei de alegria, fiquei feliz. E falaram: não, mas não pode, você é espírita. Podemos sim. Senti ainda, precisamos, né, trazê-lo à tona e trabalhar. O porquê que eu ainda estou com raiva, o porquê que eu ainda tenho inveja, porque ainda estou maledicente, fofoqueiro, e trabalhar com a lei divina ao nosso favor, a espiritualidade que nos acompanha, como falamos na Umbanda, o povo que nos acompanha na senda evolutiva, os guias e mentores, eles nos ajudam. É questionar e vem a resposta. A fé verdadeira é a fé raciocinada, questionar a Deus, questionar a espiritualidade, por que isso? Por que eu preciso fazer? E a resposta vem. Agradeço, gratidão a todos,
por me darem esta oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do conhecimento. E até a próxima. Antes disso, não se esqueça de dar o like. Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrever e compartilhar. Divulgar o nosso canal Estudando Consciente. Estudando Consciente. Gratidão.